Olá, tudo bem? Vamos hoje trabalhar mais um tema que costuma oferecer aí uma certa dificuldade para os alunos do ensino médio que vão aí prestar vestibular, fazer uma prova. O tema escolhido para hoje foi plano inclinado. O objetivo da aula é entender exatamente como fazer a análise de forças que estão agindo sobre um corpo que está sobre uma superfície plana que forma um certo ângulo com a horizontal, aquilo que nós chamamos de plano inclinado. Ora, para que possa compreender realmente esta aula, é necessário que você domine uma operação vetorial chamada decomposição de vetores. Então nós faremos o seguinte: antes da aula propriamente dita, vou mostrar para vocês um trecho de um outro vídeo lá do meu canal do YouTube, que é um trechinho da aula sobre vetores. Exatamente aquele trecho em que eu explico como fazer a decomposição de um vetor. Então, muita atenção nesse assunto, nesse pré-requisito, para que você possa, de fato, entender como trabalhar com o tema plano inclinado. Vai lá na revisão. Então vamos aprender mais uma operação, a decomposição. E eu gostei, porque logo no comecinho da aula alguém já falou de decomposição. Então começou, decomposição, decompor. Legal. O que eu tenho ali? Um vetor. Qual é o nome desse vetor? Qual é a direção dele? Oblíqua ou inclinada. Qual é o sentido dele? Legal. Vocês vão perceber, e quem é meu aluno há mais tempo já cansou de ouvir isso, vetores inclinados, quando aparecem na resolução de alguns problemas, representam dor de cabeça. Na hora que aparece lá o vetor inclinado, às vezes é mais fácil você perder um tempinho para fazer desaparecer esse vetor inclinado do que fazer direto com ele inclinado. Tá certo? Você pode pegar um vetor inclinado e transformar em dois outros vetores, um horizontal e um vertical. Esse processo de obter dois vetores a partir de um recebe o nome de decomposição de vetores. No caso, eu só estou interessado na decomposição no plano cartesiano. É o que me interessa. Mas é um procedimento muito simples. Observa lá. Coloquei um plano cartesiano de tal maneira a ter o vetor saindo da origem do plano. Notem que fazendo isso, esse vetor passa a ter um certo ângulo, que eu chamei de θ, em relação ao eixo horizontal. Eu vou explicar o processo usando o eixo horizontal, mas nada me impede de fazer a mesma coisa com o eixo vertical. Tá certo? Então não é uma regra. Ai, Bira, é sempre o ângulo com a horizontal? Não. Pode ser o ângulo com a vertical também. Observe lá. Eu vou passar uma reta pela extremidade do vetor A, que é paralela ao eixo Y. Notem como essa reta cruza o eixo X. Isso vai definir para mim um vetor que saiu da origem do plano e foi até o cruzamento da reta com o eixo X. E adequadamente eu vou chamar esse vetor de AX. AX significa o seguinte: projeção de A sobre o eixo X, ou componente X do vetor A, ou ainda componente horizontal do vetor A. Eu também posso fazer o seguinte: vou lá na extremidade do vetor A, traço uma reta paralela ao eixo X, essa reta vai cruzar com o eixo Y, determinando um novo vetor, que vai da origem deles até o cruzamento. De forma adequada, eu chamarei esse vetor de AY. Isso significa a projeção de A no eixo Y, ou componente Y de A, ou componente vertical de A. Então eu mostrei ali para vocês que esse vetor A tem duas componentes. Uma componente horizontal, que é AX, e uma componente vertical, que é AY. Só que não basta eu saber fazer isso no desenho.
Eu tenho que saber, não se esqueçam, que todo vetor tem que ter direção, sentido e módulo. Notem que o AX está com a direção e o sentido definidos. Horizontal para a direita. Notem que o AY está com direção e sentido definidos. Vertical para cima. Mas e o módulo? Se tiver quadrinho, maravilha, né? Você conta os quadrinhos e está resolvido. Não é isso? Mas nem sempre você vai ter quadrinhos. Preste bastante atenção, ó. O que é aquilo? Um triângulo. Um triângulo retângulo. Vamos brincar um pouquinho com esse triângulo retângulo. Notem que nesse triângulo retângulo, a hipotenusa é A, o módulo do vetor A. O cateto mede, um dos catetos mede o módulo do vetor AX e o outro cateto mede o módulo do vetor AY. Tudo bem? Sendo que o A é a hipotenusa. Notem que se você olhar para esse ângulo θ, é como se esse ângulo θ estivesse olhando para a Y. Então eu digo que a Y é o cateto oposto ao ângulo θ. E aquele AX que está grudadinho no θ é o cateto adjacente. Eu conheço algumas regrinhas básicas lá da trigonometria que dizem o seguinte: seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Lembram disso? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Seno de θ é o cateto oposto, que é a y, dividido pela hipotenusa, que é a. Mas o meu objetivo não é determinar o valor de AY. Eu não quero saber o módulo dele. Então vamos isolar o AY. Esse A dividindo passa para cá. Então AY fica sendo A vezes seno de θ. Eu posso fazer a mesma coisa com uma outra relação chamada cosseno de θ. O que seria o cosseno de θ? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cosseno de θ vai ser AX dividido por A. Isolando AX, o A dividindo passa multiplicando, então vai ficar A vezes cosseno de θ. Não, você tem o ângulo. Tem o ângulo. Às vezes você não tem o ângulo, mas o problema te coloca o valor do seno de θ, do cosseno de θ. Ele não diz o ângulo. Ele fala assim, ângulo θ. Mais seno de θ vale tanto, cosseno de θ vale tanto. Pessoal, detalhe. Observem só. Não é interessante decorar aquelas equações. Porque essas equações só foram escritas dessa maneira porque eu coloquei o ângulo θ em relação ao eixo x. Se eu tivesse colocado o ângulo θ em relação ao eixo y, aí ficaria diferente. Tá claro isso? Então aí entra aquele macetinho que eu já ensinei na sala de aula. Olha só, observem o vetor AX. O vetor AX está coladinho no ângulo θ. Faz inclusive parte do ângulo θ. Enquanto que o vetor AY está separado do ângulo θ. Note que o vetor AY está aqui, o ângulo θ está lá do outro lado do vetor. Então, AX está colado no ângulo θ, AY está separado do ângulo θ. Quem está colado usa cosseno. Quem está separado usa seno. É assim que você pode guardar para nunca errar quando que você aplica o cosseno, quando você aplica o seno. Nós podemos pensar num plano inclinado como sendo uma espécie de máquina simples. Lembrando que máquina é tudo aquilo que nos ajuda a executar determinada tarefa com uma diminuição do esforço necessário. Se você quiser, por exemplo, pegar uma caixa e elevar essa caixa a uma certa altura, você precisa aplicar pelo menos uma força equivalente ao peso da caixa. Por outro lado, se você usar um plano inclinado, você vai ter apenas que vencer
uma componente do peso, que é exatamente aquela paralela à superfície inclinada que você está usando como apoio. Em outras palavras, é mais fácil para você elevar o corpo através de um plano inclinado do que fazê-lo diretamente, simplesmente erguendo o corpo do chão. Por isso que o plano inclinado é uma máquina simples. O objetivo desta aula é mostrar a você como que nós analisamos as forças num plano inclinado. Consequentemente, como que nós resolvemos problemas envolvendo esse tema. Vamos supor que nós tenhamos aqui um plano inclinado e esse plano forma com a horizontal um ângulo que nós vamos chamar aqui de θ. Então ele forma com a horizontal um ângulo θ. E eu quero analisar as forças que estão agindo sobre esse corpo. Do jeito que está, vamos inicialmente desprezar o atrito. O método para você trabalhar com o plano inclinado é simples e vale a pena você seguir determinadas recomendações, porque isso facilita a sua análise, acaba tornando a resolução do problema mais fácil. Nós vamos começar assim. Para que você possa analisar as forças, inicie o processo desenhando um eixo X e um eixo Y, ou seja, estabelecendo aí um plano cartesiano que vai guiar o seu trabalho. A minha dica é que você faça da seguinte maneira. Coloque o eixo X sempre paralelo ao plano, de tal maneira que ele sempre aponte no sentido do movimento ou da tendência de movimento. Ora, esse bloco colocado neste plano, você sabe, não é preciso ser um gênio da física para perceber isso, tem a tendência de cair, né? de descer ao longo do plano. Né? Ele tem a tendência de escorregar aqui para baixo. Então nós vamos colocar o nosso eixo X paralelo ao plano, apontando no sentido do provável movimento. Feito isso, o eixo Y já está determinado, porque nós sabemos que o eixo Y necessariamente vai formar um ângulo de 90 graus com o eixo X. Então aqui estaria, por exemplo, o nosso eixo Y. Tente fazer isso de tal maneira a deixar a origem do seu plano cartesiano exatamente no meio do corpo. Eu não fico aqui muito no meio, mas isso não vai interferir na sua resolução. Você está apenas fazendo uma aproximação, não é verdade? Muito bem. Temos então aqui o eixo X, que deve ser sempre desenhado paralelo ao plano, de preferência no sentido do movimento, e o eixo Y, claro, formando 90 graus com esse eixo X. Uma vez estabelecidos os eixos, você vai analisar as forças que estão agindo sobre essa caixa. A primeira força que nós podemos pensar aqui é o peso. Estamos aqui sob a influência de um campo gravitacional que é vertical apontando para baixo. Então nós temos aqui, na interação desse campo gravitacional com a massa desse corpo, uma força vertical apontando para baixo, que é o peso desse corpo. Vamos fazer aqui o vetor que representa o peso desse corpo. Então aqui está o peso. O que eu quero que vocês notem aqui é o seguinte. Observem como o peso, ao ser desenhado segundo as regras, ou seja, vertical, apontando para baixo, acabou sendo desenhado fora dos eixos do meu plano cartesiano. Notem como o peso não está nem no eixo X, nem no eixo Y. Então, eu primeiro preciso fazer a decomposição desse peso. Eu preciso primeiro encontrar as componentes X e Y desse peso, falando num vocabulário mais técnico, as componentes tangencial e perpendicular à superfície, para que eu possa, então, terminar a análise de forças. Ora, você já acabou de fazer a revisão de decomposição de vetores. Então, o que eu tenho que fazer é pegar aqui a extremidade do vetor que representa o peso e projetar aqui no eixo X,
pegar a extremidade do vetor que representa o peso e projetar aqui no eixo Y. Então façamos isso agora. Olha lá. Vou na extremidade do vetor peso e projeto esse peso com uma reta paralela a Y, projeto a extremidade sobre o vetor, sobre o eixo X. Pego aqui a extremidade do vetor peso e projeto com uma reta paralela ao eixo X sobre o eixo Y. Muito bem, eu tenho agora dois novos vetores. Partindo aqui da origem até aqui, eu tenho o vetor que eu vou chamar de Px. Esse aqui é o meu vetor Px. Ou seja, é a componente x do peso. E eu tenho aqui um outro vetor que vai da origem até o cruzamento aqui, que é o Py. Esse aqui pode ser chamado de a componente y do peso. Legal. A partir do momento que eu fiz a decomposição do peso, a partir do momento que eu achei Px e Py, o peso propriamente dito não me interessa mais. A partir de agora, eu passo a trabalhar com as forças Px, paralela ao plano, e Py, perpendicular ao plano. São essas as forças que me interessam. O peso, para mim, agora está fora do palco. Eu não vou mais trabalhar com o peso. Algumas observações extremamente importantes. Notem, este ângulo θ, que é o ângulo do plano com a horizontal, é congruente a este ângulo aqui, ó, sempre o ângulo entre o peso e o eixo Y. Portanto, este aqui também é um ângulo θ. Isso é importante. Por quê? Porque são eles que vão determinar para nós os valores das intensidades de Px e Py. Notem que a componente x do peso, aqui o Px, está separado do ângulo θ. Aqui está o ângulo θ. O Px não está, ele não é parte do ângulo θ. O Px está separado do ângulo θ. Então, o Px vai ser o P multiplicado, já que ele está separado, ele vai ser multiplicado pelo seno de θ. Então, Px é igual a P seno de θ. Por outro lado, o Py, que está aqui, ó, coladinho no ângulo θ, Py está colado no ângulo θ, vai ser P vezes cosseno de θ. A componente que está separada do ângulo, seno. A componente que está colada no ângulo, cosseno. Legal? Então você tem aí a determinação das intensidades de Px e de Py. Muito bem. Vamos agora analisar outras forças que estejam agindo sobre esse corpo. Como ele está em contato com o plano, como ele está em contato com uma superfície, existe aqui uma força normal. Não é verdade? Toda vez que você tem um corpo apoiado numa superfície, esse corpo aplica uma força de compressão sobre essa superfície, e pela terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, se o corpo empurra a superfície empurra o corpo. Então existe a reação normal da superfície. Uma dica: a reação normal da superfície, a tal da força normal, estará sempre sobre o eixo Y. Sempre sobre o eixo Y. E um detalhe: a partir do momento que esse corpo, na direção Y, está em equilíbrio, afinal ele não está afundando no plano, ele não está saltando da superfície, né? Ele está em contato com a superfície e com ela permanece em contato. Então, na direção Y não está rolando nada. Está acontecendo alguma coisa na direção X. Esse bloco vai escorregar por aqui, mas na direção Y nada está rolando. Então, você vai ter aqui a reação da superfície sobre o bloco, que é a força normal, e essa força normal vai ser igual
necessariamente ao PY, para que haja um equilíbrio aqui. Então nós temos aqui normal igual a PY. Olha que legal. Você está acostumado, quando resolve problemas envolvendo corpos sobre uma superfície plana e horizontal, a já de cara determinar que a normal é igual ao peso. Mas a partir do momento que você inclina o plano, a partir do momento que você saiu daquela condição de superfície plana e horizontal, você passa a mudar a maneira como você analisa. Então, não há nada acontecendo na direção Y. Na direção Y, o corpo está em equilíbrio. Então, a normal tem que ser igual ao PY. Essa é a grande graça do negócio. Então, normal é igual a PY. Ok? Muito bem. Se não houver mais nada, por exemplo, não tem atrito, não tem nenhuma força motriz. O que é força motriz? É aquela força que está, ela, impulsionando o corpo. Aqui a única força motriz, se vocês notarem, é o próprio PX. Notem que, ignorem o P, por favor, notem que, calculando a força resultante aqui, sendo a normal igual ao PY, e sendo com mesma direção e opostas, normal e PY se anulam, sobrando apenas PX. Então percebam que nessa situação do plano inclinado, há uma força resultante paralela ao plano, apontando para baixo. É por isso que esse corpo vai acelerar nesta direção e neste sentido. É por isso que o corpo colocado aqui, não tendo nada que o segure lá, simplesmente vai começar a escorregar por aqui. Essa é a ideia do plano inclinado. Legal? Então, o que faz realmente esse corpo descer a ladeira é a componente tangencial do peso. Não precisa de nenhuma outra força para que esse corpo acelere para baixo aqui, né? Para baixo e para a direita no nosso exemplo aqui. Então, se eu fosse aplicar a segunda lei de Newton aqui nessa nossa situação apresentada, se eu fosse aplicar aqui o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, que me diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, notem, o que é força resultante aqui? Ora, normal e peso y, né? Normal e PY se anulam, então a força resultante aqui é Px. Então, Px é igual a massa vezes a aceleração. Eu poderia dizer, então, que a aceleração desse corpo será Px dividida pela massa. Ou eu poderia dizer que a aceleração desse corpo será... O que é Px? Não é P vezes seno de θ? E P não é massa vezes gravidade? Então eu poderia dizer que a aceleração desse corpo será massa vezes gravidade vezes seno de θ, dividido pela massa. Ora, eu tenho massa em cima, massa embaixo, cancela, então eu chego à conclusão que nesse plano inclinado a aceleração do corpo será dada por g, que multiplica o seno de θ, sendo g a aceleração da gravidade, né? E θ a inclinação do plano inclinado em relação à horizontal. Muito bem, é dessa maneira que nós resolvemos exercícios envolvendo o plano inclinado. O que pode acontecer é ter mais forças aqui. Vamos ver, por exemplo, como é que ficaria se tivesse atrito. Eu quero pensar o seguinte, existe atrito. Vamos supor que agora haja um atrito entre o corpo e a superfície. Muito bem. Vamos supor que agora exista entre o plano e o bloco um atrito. Digamos que seja um atrito de coeficiente de atrito igual a μ. Então esse μ seria o coeficiente de atrito. Nós sabemos que o atrito pode ser de dois tipos. Ele pode ser estático,
caso o corpo permaneça em repouso, e aí ele será igual à força motriz, ou ele pode ser cinético ou dinâmico, caso o corpo esteja em movimento, e aí ele será dado, né, a força de atrito será dada pelo produto entre o coeficiente de atrito e a normal. Mas agora, nesse instante, eu não estou interessado exatamente nisso. Vamos pensar o seguinte: eu tenho aqui uma força de atrito agindo sobre esse corpo. Ora, o atrito será uma força aplicada pela superfície sobre o corpo, numa direção paralela à superfície e contrária ao movimento ou à tendência de movimento do corpo. Como esse corpo tem a tendência de descer a rampa, então nós podemos imaginar que o atrito, né, a força de atrito, estará assim, né, paralelo à superfície, apontando no sentido oposto ao do movimento do corpo. Então esta aqui seria a força de atrito. Muito bem. Qual vai ser a minha análise agora? Não mudou. Na prática não mudou nada. Você tem que aplicar o princípio fundamental da dinâmica da maneira como já havia feito. Da mesma maneira como já havíamos visto, a normal e o PY se anulam. Então, aquilo que nós chamamos de força resultante, que vai ser igual a massa vezes a aceleração, aquilo que nós chamamos de força resultante vai ser quem favorece o movimento menos quem atrapalha o movimento do corpo. Então, neste caso aqui, a força resultante será Px menos a força de atrito. E isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Fazendo as substituições adequadas aqui, né, se você colocar a aceleração isolada, né, você quer determinar a aceleração do corpo, então você vai ter Px, que é P seno de θ, ou mg seno de θ, e se mg seno de θ é o Px, menos a força de atrito dividido pela massa do corpo. Agora, o que você faz com essa força de atrito depende se ela é estática ou se ela é cinética. Se essa força de atrito for do tipo estático, então ela é igual a Px. Então aqui fica mg seno de θ, notem que o numerador se anula, então a aceleração é zero. Ou seja, o corpo vai permanecer em repouso. Por outro lado, se ela for do tipo cinético, aí ela será o coeficiente de atrito multiplicado pela normal. Então vamos supor aqui, só para ilustrar, seja o atrito cinético ou dinâmico, tanto faz. Né? Então, como é que vai ficar aqui? Ó? A igual a mg seno de θ, que é o Px, menos coeficiente de atrito vezes a normal. Só que a normal é igual a Py. E Py é P vezes cosseno de θ, ou mg vezes cosseno de θ. Então, mg vezes cosseno de θ dividido pela massa. Aí você pode colocar mg em evidência aqui em cima, você pode cancelar a massa, portanto você vai chegar à conclusão de que a aceleração do sistema vai ser g, que multiplica seno de θ menos mi cosseno de θ. Vejam só, o que você vai fazer aí depende de cada caso. É por isso que eu nunca recomendo aos meus alunos que decorem fórmulas. Né? O objetivo na física não é você decorar fórmulas. O objetivo na física é você saber aplicar a segunda lei de Newton, aplicar o princípio fundamental da dinâmica para chegar nas fórmulas necessárias para resolver um determinado problema. Então, é isso que nós queremos, entender como aplicar a segunda lei de Newton na resolução de um problema envolvendo forças, e, neste caso, plano inclinado. Então, só lembrando, o que é que eu devo fazer ao resolver exercícios envolvendo plano inclinado? Primeira coisa, desenhar um plano cartesiano que seja com o eixo x paralelo ao plano inclinado no sentido do movimento. E o eixo y, claro,
perpendicular ao eixo X. Determinar a força-peso. Decompor a força-peso, encontrando suas componentes Px e Py. E concluir a análise de forças, acrescentando normal, atrito, força de tração, whatever, quaisquer outras forças que possam aparecer. Legal? Então, essa é a maneira de você trabalhar com plano inclinado. Na conclusão do tema, vocês notaram algumas coisas? Algumas coisas bem interessantes? Notaram que a aceleração que o corpo adquire no plano inclinado não depende da sua massa? Vocês perceberam isso? Notaram que nas duas situações que eu exemplifiquei, aquela em que o corpo está livre e aquela que ele sofre ação de atrito, a massa é cancelada? Portanto, a aceleração de um corpo no plano inclinado não depende da massa do corpo. Notaram que a aceleração será igual à gravidade multiplicada pelo seno do ângulo somente se o corpo estiver sujeito pura e exclusivamente ao seu peso? Que quando aparece uma outra força na direção paralela ao plano, a aceleração passa a ter outras expressões. Então, a aceleração é igual a g vezes seno de θ somente se o peso for a única força motivadora do movimento, vamos dizer assim, certo? E mais um detalhezinho. Como a aceleração é constante e não nula, a descida desse corpo pelo plano inclinado será um movimento uniformemente variado, permitindo a você utilizar todas as equações cinemáticas desse tipo de movimento. Notaram? Muito detalhezinho, muitas coisas a serem observadas na hora de resolver esses problemas, não é verdade? Mas nada que realmente assuste. Continuo colocando-me à disposição caso você tenha dúvidas, caso você queira aprofundar, caso você queira fazer perguntas a respeito desse tema. Mande e-mail para mim, fiquem à vontade para solicitar problemas ou a resolução de algum problema ou um aprofundamento qualquer. E não deixe de mandar a sua sugestão de tema para que nós possamos melhorar esse nosso serviço pelo YouTube. Ok? Valeu, muito obrigado e até a próxima.